Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de História. Módulo 10, apostila número 3. Tá acabando. O Corona? Não, o Corona não. Tá aumentando cada vez mais. Mas tá acabando a sua apostila, né? O ano tá acabando, na verdade. Né? O ano, como que é? Feliz ano... Ah, não, como que é? Adeus, ano velho. Nossa, nem sei cantar mais. Adeus, ano velho. Feliz ano... Me arrependo de ter cantado isso no ano novo de 2019 para 2020. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Meu Deus. Tá aí, né? Eu pedi pra você abrir na página 116, turma. Tá lá, né? Observe as imagens a seguir. Elas representam líderes de importantes rebeliões que aconteceram no Brasil no período colonial. Tá aqui, ó. Líderes da Conjuração Baiana. E no 2, detalhe da leitura da sentença de Tiradentes de Eduardo de Sá, 1921. Primeiro tópico. Eu vou ler o primeiro e o terceiro tópico, tá? Quem não tiver apostila, fique tranquilo que eu tô lendo aí pra você, tá? Você conhece os personagens representados nessas imagens? Sabia dizer de quais revoltas eles participaram? Vocês conhecem essas cinco pessoas, esses 5 líderes? Ou você Eu só conheço o Tiradentes. Tiradentes? Alguém conhece os 5 ou todo mundo conhece só o Tiradentes? Alguém conhece o nome? Ouvi falar de Tiradentes. Ninguém sabe quem são. O nome dos líderes da Conjuração Baiana, ninguém sabe. Alguém sabe o nome de um? E não é pra você pesquisar. Não é pra pesquisar, não. Eu quero honestidade, tá? Não sabe, né? Maravilha. Vou pro terceiro tópico. Os personagens representados nestas imagens lutaram contra o domínio de Portugal. Eles são igualmente conhecidos? Bem, pelo jeito não, né? Não são igualmente conhecidos. Não. Tiradentes. Por que isso acontece? Alguém saberia? Alguém tem uma hipótese para saber por quê? Porque o Tiradentes é mais famoso ele não é famoso igual a esses 4 aqui de cima? Alguém saberia dizer o porquê? Alguém tem uma hipótese? Porque ele ficou famoso. Porque ele ficou, porque sim, né? Porque sim. Ficou famoso por conta da Inconfidência Mineira. Mas será que a Conjuração Baiana também não foi importante? Apostila 3, professor? Tá aqui no slide. Nossa. Porque o Tiradentes tem feriado. Exato, o Tiradentes tem feriado, mas é um feriado nacional. Mas sendo que a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana foram importantes, por que só o Tiradentes é famoso? Por que só o Tiradentes é conhecido? Vamos tentar responder isso na aula de hoje, tá bom? Beleza? Bora lá então, vamos para a aula? Vamos, então vamos. O que eu usar a apostila já usei, tá bom? Só queria colocar essas questões que são... A Constituição Baiana é só famosa, acho que por conta que lá foi criada as leis. Não, como assim criada as leis? Não. A gente vai ver porque a Conjuração Baiana ela é famosa, porque ela é importante também, tá bom? Eita, alguém tá com sono aí, viu? Alguém deixou o áudio aberto e deu um bocão, tipo... Acorda, filhão! Acorda! É o sono, professor. Não, Barrada, Luiz Gonzaga é um cantor do século XX, muito famoso, Asa Branca, nossa, não vou cantar pouco tempo. Bora! Né? Quando a terra deixa... Olha essa imagem aí, turminha. Essa imagem mostra o continente americano e aqui você tem uma roda de uma conversa, né, entre pessoas. E esse homem aqui, eu sei que a imagem não está muito boa, mas ele está usando algum adereço. Que adereço que ele está usando? Alguém lembra qual é o nome desse adereço? Boina? Boina. Sim, não é uma boina. É aquele adereço que a gente viu na Revolução. É aquela touca vermelha lá? É da Revolução Francesa, o barré, que representa a liberdade, né? Ora, turminha, se você voltar a olhar a aula aqui, nossa, Marco, tudo bem? Tá gostoso aí? Tá bom? Liguei sem querer. Percebi, tá deitado, né? Que bom, que ótima maneira de ver a aula, hein? Que maravilha. Certinho, vai entender tudo que eu tô falando.
Olha aqui, rebeliões coloniais. Meu Deus do céu, o cara tá deitado na cama de verdade. Ai, ô Marco, pelo amor de Deus, né? Pelo menos senta na cama, né? Não fica deitado, né? Senão não adianta, você vai dormir na aula, óbvio. Enfim. Rebeliões. Ai, meu Deus do céu. Crise de riso, gente. Muito eu na aula. Ai, meu Deus do céu, que engraçado. Pô, Marco. Aí complica, hein, amigo? Complica. Bem, rebeliões coloniais. Ora, Professor, rapidinho, licença, você chamou o Marco de amigo? Eu tô meio surda mesmo. É meu brother, meu irmão. Gente, meu Deus. O professor tá mudando. A quarentena tá mudando o professor. É a Osvalda. É a Osvalda. Bem, vamos lá. O que acontece aqui, então? São rebeliões coloniais, mostram, então, uma influência iluminista, do iluminismo. Lembra das teorias iluministas? Liberdade, igualdade e fraternidade? Essa mesa aqui cheia de... Então, se eu tenho um homem, um quadro, né? Que tem um homem com um barré, opa, iluminismo. Influência aí da Revolução Francesa. E eu tenho um mapa aqui do continente americano. A América aqui, ela é cheia, repleta de colônias, principalmente na América do Sul, né? Colônias. Ora, então vamos analisar essa relação Brasil e Portugal que vai ficar conturbada. Bem, vai ficar porque o módulo é esse, né? Rebeliões coloniais. Como que era pautada as relações entre Brasil e Portugal? Existia entre eles um pacto, né? Um pacto. Não, pelo amor de Deus, não é um pacto amigável, mais ou menos. É o pacto colonial, né? O pacto colonial. O que é esse pacto colonial? Aquela relação, turma, entre metrópole e colônia. A colônia ela é obrigada a comprar e vender para a metrópole. Ora, nós temos então uma exclusividade de Portugal ao mercado brasileiro, porque o Brasil é colônia de Portugal. Logo, a gente chama isso aqui de monopólio português. Monopólio português, monopólio é sinônimo de exclusividade. Eu acho que eu já cansei de pedir para você anotar isso, mas se você não lembra, peço você anotar de novo. Monopólio é sinônimo de exclusividade. Que exclusividade Portugal tinha? Ora, dos produtos aqui do Brasil, porque o Brasil era colônia de Portugal. E por causa disso também, você tem uma imposição de leis e também de impostos que servem para favorecer somente a metrópole. Não, Stephanie. Não. O professor Barré não era para esses mosquitinhos. Então, o barré, sim, era algo que existe desde a Grécia Antiga. Nesse período, e aqui nesse período ele foi ressignificado, né? Ele virou um símbolo de liberdade. Por quê? Porque lá na Grécia Antiga ele também tinha esse sinônimo, né? Que o escravo conseguia liberdade. Mas nada a ver. Escravos brancos? Não. Na Europa, escravidão de brancos, você não tinha. Nesse período aqui, você não tinha. Em 1780, 1790, você não tinha isso. Tudo bem? É símbolo de liberdade. Eu expliquei a origem desse símbolo de liberdade, Stephanie, quando eu falei lá na Revolução Francesa. Tudo bem? Beleza? Manda lá um ok lá para mim. Bem, impostos e leis que favorecem Portugal. E a gente tem, por exemplo, aquele famoso Tratado de Mittwin, que mostra como que o Brasil ele sustenta a corte portuguesa, como ele sustenta Portugal. O Tratado de Mittwin, quando eu dei mineração, eu expliquei para vocês o que é esse tratado. É o Tratado de Panos e Vinhos. Portugal vendia vinhos para a Inglaterra e, em troca, a Inglaterra mandava panos. Mas só o que acontece aí nessa relação desse tratado? Portugal compra muito mais pano do que vende vinho. Então, para que a balança fique equilibrada, o que Portugal coloca a mais? Ele não dá somente vinho. Ele dá mais alguma coisa. O que é essa coisa? O ouro que ele extraiu aqui do Brasil, né? Porque os vinhos produzidos por Portugal não são suficientes para comprar os tecidos ingleses. Então, Portugal tem que adicionar ao vinho o ouro do Brasil. Então, perceba, olha o papel da colônia, sustentar a sua metrópole.
Beleza? Comprar caro, vender barato. A gente já mostrei essa relação aí para vocês lá quando a gente estava ainda na sala de aula. Beleza? Essa relação entre metrópole e colônia vai ficar muito desgastada. Por quê? Porque lá no século XVIII, turminha, no século XVIII nós vamos ter o famoso século das luzes, né? O que representa esse século das luzes, turminha? As ideias iluministas. Então, as ideias iluministas, elas vão defender, de novo, liberdade, igualdade e fraternidade. Portanto, o iluminismo é contra uma lógica colonial, é contra um país, uma nação não ter liberdade de comércio, por exemplo. A colônia ela está presa só à metrópole. A gente viu esses valores iluministas muito claro quando a gente falou, por exemplo, dos Estados Unidos, da França e também quando a gente citou aí a Revolução do Haiti. Né? Todas essas revoluções elas estão pautadas nas ideias iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. Principalmente quando a gente fala de liberdade política e econômica, o famoso liberalismo. Liberalismo político, então é crítico ao absolutismo, querendo que o povo participe da política. E o liberalismo econômico, o fim da relação metrópole-colônia, né? O fim do pacto colonial. As nações terão a liberdade de vender e comprar para quem elas quiserem. Dúvidas até aí? Alguma coisa confusa? Alguém que eu repita alguma coisa? Vai ter mais coisinha aqui embaixo, mas eu queria tratar de algo antes. Tá tudo bem? Tá beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar, tá? Só que o que acontece, turma? Uma coisa interessante. Liberdade. Quando eu falo liberdade para vocês, aqui eu tô com uma sala com quase 40 pessoas. Liberdade. Cada um tem uma noção diferente de liberdade. Vamos pegar, por exemplo, Estados Unidos, França e Haiti? Por exemplo, liberdade. Estados Unidos e França defenderam a liberdade. Mas a lógica de liberdade defendida pelos Estados Unidos e França não chegou até os escravizados, né? Estados Unidos e França mantiveram a escravidão. Enquanto que o Haiti aboliu a escravidão. Liberdade é uma coisa muito subjetiva. Eu defendo liberdade. Qual liberdade você defende? Cada pessoa, ou vou dizer aqui, cada setor social tem uma noção diferente do que é liberdade, do que é igualdade. Liberdade. As pessoas elas podem beber álcool na rua. Beleza, isso é liberdade. Então você defende essa liberdade? Defende essa liberdade. E da pessoa usar maconha? Você defende? Não, professor, não defendo. Mas tem gente que defende. E tem gente que não gosta, não acha legal ver pessoas bebendo na rua. Olha os valores diferentes de liberdade. Eu quero mostrar isso para vocês, não é defendendo nenhum lado nem o outro, mas para mostrar que eu tenho diferentes interpretações. Igualdade. Você é defensor da igualdade? Não, eu sou defensor da igualdade. Mas de qual igualdade? Você teve já homens no passado que não defenderam, por exemplo, a igualdade de voto entre homens e mulheres. Mulher era excluída das eleições. Como aconteceu na França, por exemplo, né? Na França a mulher não votava. Que tipo de igualdade é essa? Igualdade do que você defende? Não adianta falar, eu defendo a liberdade. Qual liberdade você defende? Tem pessoas que defendem a liberdade de fazer aborto. Você é a favor ou contra? Não vem ao caso aqui, mas percebam. Você falar que defende a liberdade é você dizer nada. Você defende que tipo de liberdade? E aí você vai ter diferenças nos setores sociais. Pensando no Brasil, a elite econômica brasileira, dependente da escravidão, vai defender a liberdade dos escravos? Não. Não vai. Mas os setores mais pobres, que você tem filho de escravizados e escravizadas, vão defender a liberdade, o fim da escravidão. Olha a noção diferente de liberdade. Mas a elite brasileira, colonial, ela defende a liberdade comercial. Liberdade de comércio. Não quer mais ficar dependendo de Portugal, da metrópole. A metrópole fica atrapalhando os interesses comerciais. Entendeu? Beleza? Tá claro isso aqui para vocês? Espero que sim. Os exemplos acho que foram bons. A partir disso, então, com essa influência do iluminismo que chega ao Brasil, óbvio, as ideias iluministas, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, a Revolução do Haiti, chega tudo isso.
gera então essas rebeliões coloniais. O iluminismo começa a fazer os seus caminhos que vai levar o Brasil à sua, vai gerar, né, mais para frente, a sua independência. No Brasil você vai ter dois tipos de rebeliões. As rebeliões nativistas, e aí você pode abrir na página 117, tem um nome de algumas rebeliões. A gente até viu alguma delas. Por exemplo, a Revolta dos Mascates. A gente viu a Revolta dos Mascates. Ou, não, desculpa, foi a dos Emboabas, perdão, não foi dos Mascates. A Revolta dos Emboabas. Lembra dos Emboabas? É uma rebelião nativista. E as rebeliões nativistas, o que elas não propõem? Elas não propõem um rompimento com Portugal. Elas fazem críticas a Portugal, levantes contra Portugal, mas não querendo a separação do Brasil com Portugal. Querem permanecer sob o controle português, mas querem algumas melhorias, eles têm algumas reivindicações. Mas você terá rebeliões mais radicais, que são as rebeliões separatistas, e que está no próprio nome, né? Querem se separar de Portugal. Né, querem promover um tipo de independência em relação... querem ficar independentes de Portugal. Ah, professor, então essas rebeliões separatistas já querem ter a independência do Brasil? Não, não é a independência do Brasil. Essas rebeliões separatistas, a gente vai ver as duas aqui, que é a Inconfidência Mineira e a Inconfidência Baiana, ou Conjuração Mineira e Conjuração Baiana. São essas duas que vão querer se separar de Portugal e a região de Minas e a região da Bahia ser independente. Você não tem uma noção de brasileiro, turminha, nesse período. Ah, nossa, aqui tudo é Brasil. Não, eu sou mineiro e ele é baiano. Beleza? Essa questão de nacional, de unidade nacional, vai ser um processo de criação a partir da independência quando o Dom Pedro fizer. Tudo bem? Tá claro essas informações ou não? Tá claro? Espero que sim. Se não tiver, você manda a perguntinha. Tá? Beleza? Vamos falar então dessas duas conjurações. Tudo bem? A mineira e a baiana. Eu começo pela mineira. Professor, conjuração ou inconfidência? Tem diferença? Tem. Inconfidente significa traidor. Significa rebelde, inconfidente. Então, assim, é um nome dado pelo olhar de Portugal. Conjurado, um herói que defende, um herói, né? É um termo positivo. Então, os mineiros e os baianos vão se considerar conjurados. Vamos fazer uma conjuração. E o português olha e fala, eles são inconfidentes, né? São traidores, rebeldes. Então, tem depende para quem é que fala, né? Se for um português, vai dizer que são inconfidentes. Se for um baiano ou um mineiro, vai dizer que são conjurados. Beleza? Então, a conjuração mineira. Em 1750, turminha, você começa a ter o quê? Bem, se eu estou falando da região de Minas Gerais, qual é o produto valioso que você tira das minas? Ouro. Ah, obrigado. Ouro, né? Não é açúcar nem café, tá? É ouro. Minas, tá? Beleza? Só que o que acontece? Ouro se planta? Não, né? Ouro não se multiplica. Extrai. Maravilha. Logo, você começa a ter um esgotamento das jazidas de ouro, dos recursos de ouro. Consequentemente, então, o que a galera começa a ter medo? Medo de uma lei muito perigosa. Aquela lei em que a pessoa ela entra na casa dos fazendeiros para tirar todo o ouro caso a arrecadação de impostos não for superior a uma determinada quantia. Alguém lembra qual que é o nome Roubo. dessa lei? Não. Roubo. Não é roubo, não. É um roubo, acontece. Qual que é o nome dessa lei? Alguém lembra? Era invasão de território lá, que eu não sei o nome. Política Eu sei qual é, só que eu não esqueci o nome. Derrama. Lembra da derrama? Em que se não chegasse a uma determinada quantia de arrecadação de imposto do quinto, o que ia acontecer? Ia ser proclamada a derrama. Então... Ou seja, é roubo. Claro, sim, a pessoa... É aquela relação, né? É colônia, né? Colônia serve para servir Portugal e já era. Então, Portugal fala, isso não é roubo, é meu. Você é colônia, você está aí para ser explorada. Essa seria a resposta de Portugal. Professor, mas a derrama não foi só realizada em 1760? Oi? A derrama não foi só realizada em 1760? A derrama ela nunca foi realizada.
Ela nunca foi realizada a derrama. Ela sempre foi uma ameaça, nunca foi colocada em prática. Tá? O pessoal tem medo. É que em 1760 se cria, né? Só que em 1750 você começa a ter o esgotamento, e aí quando criou a lei da derrama, o pessoal ficou com medo. Falou, meu, o ouro está acabando e a gente não está conseguindo ter o suficiente para arrecadação do imposto. Para piorar a situação, além dos mineradores ter essa elite mineradora ter medo da derrama, olha o que Portugal impõe. Olha aquelas leis que favorecem Portugal. Proíbe a produção de manufaturas na colônia. No Brasil, você teve uma certa permissão de um período para algumas manufaturas serem produzidas internamente. Mas aí acontece um movimento lá em Portugal, que eu não preciso aqui falar, em que proíbe o Brasil de produzir qualquer manufatura. Agora, toda manufatura terá que ser comprada de Portugal. E quando a colônia compra da sua metrópole, é um preço caro ou caro? Muito bem! Caro pra dedéu, meu amigo, minha amiga. Caro pra caramba, certo? Então, quando proíbe essa produção de manufaturas aqui no Brasil, obriga então a comprar de Portugal a um valor muito mais caro. Perceba, colônia é para beneficiar a metrópole. Jazidas é o local onde se extrai o ouro, tá bom? É o nome do local, tá? Onde você cava ali é uma jazida de ouro, tá bom? É isso que significa. Beleza? O Galaxy S10. O que acontece? Em 1788, o Visconde de Barbacena, tá aí, o que comandava a região mineradora. Eu terminei o slide, tudo bem? Ele ameaça fazer a derrama. Ameaça proclamar a derrama, os mineradores não estão arrecadando o suficiente com o imposto. Vou declarar a derrama. Aí, não sei se vocês perceberam aí no quadro, os conjurados começam a falar, mano, vamos fazer um levante. Não, a gente não aguenta mais, a gente não suporta mais. Vamos fazer um levante contra o Barbacena. No momento em que ele declarar a derrama, cara, a gente pega em armas, sai pra rua e vamos tomar Minas Gerais e vamos fazer a independência aqui de Minas. Então, só que o que aconteceu? Dentro aí dos conjurados, teve um X9. Conhece o termo X9? Vixe, mano. Cagueta, X9. Dedo duro. Né? Fofoqueiro. Dedo duro. Chegou pro Visconde de Barbacena e falou o seguinte, ó, vão tramar contra ti. Vão tramar contra você e ó, tá aqui o nome de quem tá tramando contra você. Eita, O que o Visconde de Barbacena ele fez? Em fevereiro, ele suspende a derrama. Suspendeu a derrama em fevereiro de 89. Aqui, deixa eu falar da bandeira, né? Esqueci de falar. Essa é a bandeira dos conjurados, que hoje é a bandeira de Minas Gerais, né? Liberdade ainda que tardia, tá? Essa é a bandeira que representava a conjuração mineira, que hoje é a bandeira do estado de Minas Gerais. Liberdade ainda que tardia, certo? Só que em fevereiro de 1789, olha o seguinte, turminha, olha que interessante. Olha a data, né, da conjuração mineira. Fevereiro de o ano, né? Mas foi antes de julho de 1789. Então ainda não aconteceu a Revolução Francesa. Então a conjuração mineira, ela tem como influência a independência dos Estados Unidos, tudo bem? Se quiser colocar isso, às vezes cai em algumas questões. Pode ser que caia no seu simulado aí do ângulo, tá? A conjuração mineira, coloca aí, independência dos Estados Unidos. É isso que vai influenciar esses conjurados. Não é a Revolução Francesa, porque ainda nem aconteceu. Vai acontecer em julho desse ano, de 1789, tá bom? Então você tem a suspensão da derrama, a perseguição, porque o X9, o Cagueta, deu os nomes, certo? Então, e você prende, então, os conjuradores. Prende esses conjurados. Né? Essas pessoas que vão fazer o levante. O único... Posso, Gu? Vou voltar. O único que... Gu, faz o seguinte, depois você vê a aula de novo, pode ser? Aí você vai lá e tira print, é só você rever a aula, eu lanço lá no sistema, beleza? Aí você faz isso.
O único que sofreu, foi condenado à morte, foi Tiradentes. O único. De todos os conjurados. O único. Qual que era o projeto dos conjurados, né? Desses de Minas Gerais, né? Qual era o projeto deles? Primeiro, instaurar uma república. Então, contra o absolutismo. Olha a lógica iluminista. Contra o absolutismo. Queremos um governo republicano. República. Professor, Oi? depois você acabar aí, você pode voltar no outro só pra eu tirar uma print? Aí, mas você pode entrar de novo vai estar no site. Aí você vê de novo o vídeo, pode ser? Ah, tá. Valeu. Tá? Vai acabar criando. Pedem o Que projeto. foi? Pô. Tá de sacanagem. Foi mal. Foi mal, meu gato tá aqui miando. Você tem a criação das universidades, então, locais em que universidades é símbolo do quê? De fraternidade, de pluralidade, diversidade de ideias. Olha o nome, universo. No universo você tem uma quantidade, uma gama de pluralidade gigantesca. Então, a criação de uma universidade em Minas. O perdão das dívidas dos mineradores, obviamente, né? O perdão dessa elite que devia muito dinheiro para a coroa, não precisa mais pagar, então o perdão das dívidas. Produção de manufaturas, se eles foram proibidos, né, de produzir, de criar técnicas de manufaturas para ter, por exemplo, roupa, sabão, vela. Agora eles vão falar, mano, a gente quer produzir aqui, a gente não quer mais ficar comprando de Portugal. Criar uma guarda nacional, óbvio, né? Criar um exército que defenda os conjurados, né? Porque o exército que está no Brasil colônia é um exército que defende os interesses de Portugal. Então seria fundamental nesse projeto a criação de um exército, de uma guarda que proteja os interesses dos mineiros. Só que é o seguinte, e quando eu falo desse tema aqui, ó, escravidão, eles defendem o fim da escravidão ou não? Então, não chegaram em uma conclusão. Eu terminei o slide, beleza? Quem tiver aí, enfim, printando. Peraí que eu vou tirar uma print rapidão. É isso, Stephanie. A independência dos Estados Unidos influenciou os conjurados mineiros aqui, a Inconfidência Mineira. Não à toa que o projeto republicano, por que eles defendem a república? Porque os Estados Unidos proclamam uma república. Então você tem uma influência nesse movimento aqui, que é a Inconfidência Mineira. Beleza? E a escravidão, então? A escravidão, eles não tomaram nenhum tipo de atitude. Eles nem falaram que eram contra, eles nem falaram que iam colocar fim, nem que iam continuar. Foi algo que eles deixaram de lado. Não tiveram um posicionamento firme sobre a escravidão. Tá? No próximo slide, você vê aqui o Tiradentes, né? Para ser enforcado. Né? Foi o único condenado à forca. Beleza? Essa é a Inconfidência Mineira. Vamos para a Inconfidência Baiana ou Conjuração Baiana, tá bom? Na Conjuração Baiana, ela aconteceu em 1798. Então, ela tem uma dupla influência. Tanto da Revolução, tanto da independência dos Estados Unidos, como agora também da Revolução Francesa. Certo? A Revolução Francesa é de 1789, tá? Aqui já tem mais quase 10 anos aí de Revolução Francesa já. Então, a Conjuração Baiana, ela se inspira na Revolução Francesa e também na independência dos Estados Unidos. Só que quando eu falo da Conjuração Baiana, não tem como eu não falar da Revolução do Haiti. Esse quadro aqui é da Revolução do Haiti, tá bom? Não é da Conjuração Baiana, é da Revolução do Haiti. Por que a Revolução do Haiti tem impacto? Ora, a Conjuração Baiana, estou falando então da Bahia. A Bahia, ela fica no Nordeste. Qual era o principal produto que o Nordeste exportava para Portugal, né? Que a colônia oferecia para Portugal, para a metrópole? Qual que era o produto? Alguém lembra? Açúcar. Tá? Eu tenho pouco tempo, vou falar. Era o açúcar. O açúcar era o principal produto de exportação. Só que entrou em crise, né? A gente viu lá a invasão holandesa, teve concorrência, e aí o mercado mundial, enfim, o produto desvalorizou, porque você tem muita oferta do produto. Nesse período aqui, o Haiti era o maior produtor de açúcar. Era o maior produtor de açúcar, um grande produtor. E aí tem a Revolução do Haiti. O que acontece com a Revolução do Haiti, turminha? Ora,
O Haiti vai continuar produzindo açúcar? Bem, por esse quadro, acho que não, né? Olha a revolução, olha a revolta. As fazendas, os canaviais no Haiti foram queimados, as fazendas destruídas. Isso gera, então, uma valorização do açúcar de novo, porque se o Haiti não está mais vendendo açúcar e ele era um grande produtor, ora, está faltando açúcar no mercado. Consequência, aumenta o preço. Você tem um aumento do preço do açúcar no mercado mundial, porque o Haiti saiu fora. Portanto, você tem um açúcar brasileiro, o açúcar volta a ser valorizado. Só que qual que é o problema do açúcar ser valorizado? Começa a se plantar muita cana-de-açúcar, correto? O pessoal vai começar a plantar cana-de-açúcar, está valorizado. Só que a terra que estava ocupada por arroz, mandioca, deixaram de produzir arroz, feijão e mandioca e começou a produzir o quê? Cana-de-açúcar. Os fazendeiros, os donos de terra, começaram a produzir alimentos só para eles. O que fosse suficiente para eles. Portugal vai ficar bravo. E botar açúcar para vender. Consequência, turminha, a fome, né? Começou a ter falta de comida para os pobres. Pobre começou a ter fome. Porque todo o alimento vinha dessas fazendas desses fazendeiros da cana, né? Só que diminuiu a plantação como eu falei, de produtos alimentícios para colocar só cana de açúcar, porque a cana valorizou, o açúcar valorizou. Certo? Beleza? Esse vai ser um dos principais motivos para a Conjuração Baiana, tá? A Conjuração Baiana, turma, que ela tem... Abraão, eu tô tirando o seu áudio porque tá vindo um sonzinho e tá incomodando um pouco, tá me incomodando um pouquinho. Desculpa aí, professor. Eu tô cortando o seu áudio, tá? Tá aí, a Conjuração Baiana, 1798. Conhecida também como Revolta dos Alfaiates ou a Revolução dos Búzios, porque era um adereço usado pelos conjurados. Em 1793 é criado um grupo de setores urbanos ilustrados. Quando eu falo setores urbanos ilustrados, significa então que eles adotam as ideias iluministas, liberdade, igualdade, fraternidade. Só que eles são setores urbanos, gente com condição, gente com grana, gente com dinheiro. O que acontece? Eles começam a ter esse movimento conhecido, esse grupo Cavaleiros da Luz, e a população mais pobre deseja integrar a esse movimento. A população mais pobre adere ao movimento, quer entrar nesse movimento que vai questionar Portugal, né? Que vai fazer um levante contra Portugal. Só que essa população mais pobre que adere ao movimento, o que eles defendem? O fim da escravidão. Muito dessa população mais pobre é filho de escravizado ou filha de escravizado, que conseguiu a sua liberdade, né? Ou a avó, ou ele mesmo, o pai, a mãe são escravos ainda, e ele conseguiu sua liberdade. Então eles chegam com a proposta do quê? A proposta de liberdade, fim da escravidão, dessa ideia de liberdade. Olha a discrepância. O que é liberdade para a elite e o que é liberdade para a população? Há diferenças. O que acontece, turma? Essa elite sai do movimento. Opa. Era, professor. Desculpa, foi sem querer. Agora sim, pode dar print. Essa elite sai... A outra eu nem consegui pegar print de uma outra lá. Você vai rever a aula, porque é conteúdo de prova. Que bom. Essa elite econômica sai do movimento. Sai do movimento e fala, nós vamos defender o fim da escravidão, a gente não defende esse tipo de liberdade. E aí a Conjuração Baiana, ela torna-se um movimento popular. Ora, a Conjuração Mineira não é popular. Eles não defenderam o fim da escravidão. Mostra para mim que não é popular. Seguindo. Em agosto de 1798, folhetos foram jogados por Salvador, querendo chamar a população para a rua, né, para fazer o levante. Tá aí, né, o que estava escrito nos folhetos. Você não precisa copiar isso aqui não, né, o folheto. É só, acho que tem até na apostila.
Animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. Todos. Todos. Se são todos, turminha, são os escravizados também. É o fim da escravidão. Todos. O todos aqui é todos mesmo. Né? Não tem exclusão. Ora, tem a investigação das autoridades, porque esses folhetos estavam por toda a capital ali, né, da Bahia, em Salvador. Foram investigados, foram descobertos, foram delatados, foram descobertos. E aí você tem uma punição punições severas para todos. Todos. Enquanto na Conjuração Mineira, você teve só para Tiradentes, na Conjuração Baiana, você teve para todos os líderes. Aqui no próximo slide, turminha, a condenação. Calma aí, vou tirar print. No próximo Tô mandando tudo no grupo aqui. slide aqui você vê a condenação dessas lideranças, né? Vamos aí? Aqui, né? Pode. Pronto para ser executado e aqui a fila, né? E aí o que fica? Por que fica mais famoso, né? O Tiradentes, essa aqui é a clássica foto do Tiradentes, e não fica famoso o Lucas Dantas, o Manuel Faustino, o Luiz Gonzaga e o João de Deus. Existe uma coisa chamada racismo estrutural. Racismo. A gente não escolheu líderes negros. Escolhemos um líder branco para enaltecer. A gente tem que acessar a VPN, tem que acessar o Manuel. Beleza, gente? É isso, tá bom? Valeu. Próxima aula aí, ó. Tchau, professor. Tá? Te cuidem. Até segunda. Grande beijo, grande abraço. Tchau, professor. Tchau, professor. Envia no Professor, você pode passar alguns slides, por favor? Que a minha internet acabou caindo e eu tive que trocar pro celular. Não, Aí eu não peguei alguns slides. não vai dar tempo. Já no YouTube.